Muito bem, meus irmãos, nós vamos para mais um sermão de nossa série de mensagem Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós vamos para o capítulo 22 de Mateus. Hoje vai ser o último sermão em cima de Mateus 22. E nós vamos expor dos versos 41 ao verso 46. O título de nossa mensagem é A União Hipostática. A união hipostática. Quem aqui sabe o que significa a palavra hipostática? Hipostática. Então vocês vão sair daqui sabendo o que significa e dando graças a Deus por essa palavra. Vamos ler. Estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então aqui nós vimos que nós estamos na última semana de vida de Jesus, e nessa última semana de vida de Jesus, Jesus estava cercado por víboras, por serpentes, por cobras venenosas, e Jesus chegou ao templo, e nós vimos que durante essa última semana, Jesus viveu durante a festa da Páscoa, que era a primeira festa celebrada pelos israelitas, que eles celebravam a aliança instituída por Moisés, quando ele libertou o povo da escravidão do Egito. E durante essa celebração, os inimigos de Cristo não permitiam que ele celebrasse em paz. Eles não permitiam que ele tivesse sossego, porque todos os dias, enquanto Jesus chegava no templo, eles atacavam Jesus de alguma forma. E cada um vinha trazer o seu questionamento, cujo objetivo não era aprender, mas como nós já temos visto há muitas semanas, era sempre desafiar Jesus. E aí Jesus foi desafiado pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos herodianos e pelos fariseus. Mas agora, no texto de hoje, não são eles que vão desafiar Jesus, mas é Jesus que vai desafiar eles. Então Jesus vai dizer: chega, agora sou eu que vou perguntar. Tá? Vocês já fizeram muitas perguntas, agora sou eu que vou perguntar para vocês. Vocês não sabem de tudo? Sou eu que vou perguntar. E aí Jesus faz exatamente isso no verso 41. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Então Jesus está fazendo o mesmo que eles estavam fazendo perguntas. Interrogou Jesus. Agora vamos entender a pergunta de Jesus para entender por que os fariseus não conseguiram responder. Então Jesus respondia tudo. Jesus dava respostas sábias, eles não conseguiram responder. Interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? Vamos entender essa parte da pergunta. Para entender essa parte da pergunta, é importante entender que Cristo não é um nome. Vou repetir, Cristo não é um nome. Tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Tem gente que pensa assim. Então, meu sobrenome é Brito, né? Frank Brito, sou eu, meu sobrenome é Brito. Tem gente que acha, Jesus Cristo, Jesus é o primeiro nome, Cristo é o sobrenome. Não é isso, não entenda isso. Se você achar isso, você vai entender tudo errado. Então, a palavra Cristo não é um nome, mas é um título. Cristo não é um nome, não é um título. Vocês conhecem aquele brasileiro cujo nome dele é Lula Presidente? O nome dele, o sobrenome, o primeiro nome dele é Lula, na verdade Lula é apelido, né? Luiz Inácio da Silva. Eu achei que o sobrenome dele era Presidente. Não, Presidente não é o sobrenome dele. Presidente Lula
Presidente não é o primeiro nome dele. Presidente é o quê? É um título, é o cargo que ele ocupa. É um título, o cargo que ele ocupa. Então, Cristo é uma palavra técnica que se refere ao ofício, a um cargo, a um título que Cristo carrega. Vamos voltar para Daniel capítulo 9. Vamos voltar para Daniel capítulo 9. Nós vamos ver um exemplo de um lugar em que este título aparece. Daniel 9, verso 25. Diz assim, contextualizando antes de eu ler, a propósito, nós também temos no canal da nossa igreja a playlist do livro de Daniel. Só propaganda aqui. Então, Daniel 9. Daniel estava orando, o profeta Daniel estava orando, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, o mesmo que apareceu para a Virgem Maria quando ela engravidou. Esse anjo Gabriel que apareceu para a Virgem Maria quando ela engravidou, ele apareceu para Daniel, o profeta, para dizer quando Jesus viria ao mundo. Então, os judeus, com base no livro do profeta Daniel, que está no Velho Testamento e, portanto, foi escrito antes do nascimento de Cristo, para ser mais exato, mais ou menos 500 anos, entre 500 a 600 anos antes de Cristo, ele foi avisado de quando Jesus viria ao mundo. Nós não vamos analisar a profecia inteira, mas eu quero chamar a atenção para o verso 25 que diz: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Pausa. Qual livro do Velho Testamento conta a história da restauração e edificação de Jerusalém? Alguém lembra? Neemias. Quem não sabe a resposta não está prestando atenção na leitura do Velho Testamento dos últimos tempos. O livro de Neemias é sobre a reconstrução de Jerusalém. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, livro de Neemias, até ao Messias. Até ao Messias. Então, ele está dizendo que desde Neemias até a vinda do Messias teria tanto tempo. Teria tanto tempo. Se a gente fizer os cálculos, exatamente na época que Jesus veio ao mundo. Mas eu quero chamar a atenção pela palavra Messias, porque Messias no hebraico, Messias hebraico, o Velho Testamento foi escrito em que língua mesmo? Hebraico. Como é que se fala Messias no grego? Cristo. Então o Novo Testamento foi escrito no grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, em hebraico, Messias. Em grego, Cristo. Em português, ungido. Então, Messias significa ungido, Cristo significa ungido. Você vê que Messias está aqui em maiúsculo. Messias, o príncipe. Então, até de Neemias, até a vinda do Messias, haveria tanto tempo. Então, Messias, que pode ser traduzido como Cristo ou como ungido com letra maiúscula, se refere a um personagem, entenda isso, se refere a uma pessoa que o Velho Testamento profetizava que viria. Qual foi a primeira vez que ele foi profetizado? Em Gênesis 3,15. Quando foi dito que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, de Gênesis 3,15 até Malaquias, livro de Malaquias, existem profecias sobre uma pessoa, um homem que viria no tempo do Império Romano, e o título que ele recebe no Velho Testamento é Cristo. Vamos voltar para Mateus 22. Cristo ou Messias, né? Vamos voltar para Mateus 22. Sendo assim, no verso 42,
quando Jesus pergunta, que pensais vós do Cristo? Jesus está perguntando, o que vocês pensam do Messias, aquele que foi profetizado lá no Velho Testamento, como por exemplo em Daniel 9. Aliás, a gente canta muito o Salmo 2 aqui, que também fala sobre Cristo. Como é que diz Salmo 2? Começa aí, eu já começo a lembrar da voz da nossa música aqui, Salmo 2. Ninguém lembra do começo? Porque tramam as nações. Ó, todo mundo, vamos cantar junto. Porque tramam as nações, imaginam coisas vãs. Os reis buscam conspirar, governantes se unir contra o Senhor Jeová. Opa! E o Messias. Então, Salmo 2 está falando sobre Messias, que no grego é o que mesmo? Cristo. No português? Então, é uma profecia, haviam profecias. Então, Jesus estava perguntando, o que vocês acham dessas profecias que falam sobre o Cristo? Por quê? Você está se perguntando, mas Jesus não é o Cristo? Sim, mas os fariseus criam que Jesus era o Cristo? Não, eles não criam que Jesus era esse personagem profetizado no Salmo 2, profetizado no Daniel 9, profetizado desde Gênesis. Eles não os criam. Então Jesus está perguntando, o que vocês acham dele? O que vocês acham desse personagem profetizado de Gênesis a Malaquias? Aí Jesus vai perguntar no verso 42, de quem ele é filho? A palavra filho na Bíblia não é somente quem você gerou, mas também os próximos descendentes. O neto, o bisneto são seus filhos de primeira, de segunda, de terceira, de quarta geração. Então, de quem o Messias prometido é filho? Bom, o que os fariseus responderam? Que ele é filho de Davi. O que eles estão dizendo? E a resposta deles está correta. Isso aqui é importante entender, a resposta deles está correta. Porque lá no Velho Testamento, o Messias, o Cristo que viria, tinha que vir da descendência de Davi. Tinha que ser descendente de Davi. Então Jesus fez uma pergunta simples, eles deram uma resposta correta. Vamos ver um dos lugares que provam que a resposta deles está correta? Abre, por exemplo, muitos lugares, mas abre no Salmo 89. Salmo 89. Salmo 39, verso 3 e 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. E depois, se a gente avançar neste mesmo Salmo, verso 35, uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi, a sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, como a testemunha fiel no céu. Então veja que aí no versos 4 e no verso 36, o texto fala sobre a semente de Davi. Então ele está se referindo a uma pessoa que é descendente de Davi. Eu não vou ler o salmo inteiro, mas essa semente de Davi, esse filho de Davi, está falando de Jesus, por isso que ele permanece como rei eternamente. Então havia esses textos, muitos textos, que falavam que o Cristo, o Messias, tinha que ser descendente de Davi. Volte para Mateus 22. E aí, diante dessa resposta dos fariseus que está correta, Jesus vai fazer uma outra pergunta, que agora vai embaralhar a cabeça deles. Vamos entender a segunda pergunta de Jesus. Disse-lhe ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Então vamos entender a pergunta de Jesus. Ele repete a pergunta no verso 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então o que Jesus está perguntando? Tem muita gente que lê isso aqui e acha que Jesus está dizendo que o Cristo não é filho de Davi. Jesus não disse que não é. Ele está dizendo, se é filho de Davi, por que Davi chama ele de Senhor? Aonde que Davi chama o Cristo de Senhor?
Verso 44. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Que salmo é esse? 110, nós cantamos aqui. Então vamos ver até no boletim aqui, ó. Veja o boletim aí, Salmo 110, verso 1. Então vamos entender a pergunta de Jesus. Bom, o livro dos Salmos, Salmo 110, quem escreveu o Salmo 110? Davi. Não é isso? Então Davi escreveu o Salmo 110. E como o autor do Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. Então veja que Davi está falando ao Senhor dele, meu Senhor. Então Jesus está perguntando, esse salmo aqui é sobre Cristo. Esse meu Senhor aqui é o Cristo. Como é que Davi está chamando o tataraneto dele de Senhor se é tataraneto? Né? Será que quando a minha esposa chega em casa, ela vai falar com a filha dela, Rebequinha, minha filha, ela fala, sim, senhora. Então, por que Davi chama ele de Senhor? E mais, Senhor aqui, Adonai no hebraico. No hebraico, Adonai. É um título divino. Então, por que Davi, se o Messias é o filho de Davi, o descendente de Davi, por que ele está chamando o Cristo de Deus? Essa é a pergunta. Ou seja, ele é filho de Davi ou ele é Senhor de Davi? Então essa pergunta aqui é parecida com aquela que Jesus fez e que nós vimos lá atrás no Evangelho de Mateus, quando Jesus perguntou para um jovem rico, por que você chama de bom? Então vocês lembram que Jesus não disse que ele não é bom. Ele quer saber por que o jovem está dizendo isso, qual é o conceito que ele tem. Jesus não disse que o Messias é o filho de Davi. Não é o filho de Davi. Ele está perguntando, se é, então como que você concilia com isso? Então veja que na pergunta de Jesus, ele está chamando a uma aparente dificuldade. E a pergunta de Jesus pressupõe que a Bíblia não pode se contradizer. Porque tem duas coisas que é dito sobre o Messias no Velho Testamento. Como é que você concilia essas duas coisas? E a resposta da pergunta de Jesus, eu quero que você, no seu banco aí, se pergunte, como é que eu responderia isso? Como que você responderia isso? Verso 46, os fariseus não souberam o que responder. Lembre que eles estão perante aqui uma multidão, eles estão diante de uma multidão de gente lá no templo. A intenção dos fariseus era envergonhar Jesus, fazendo pergunta para mostrar que Jesus não sabe. E agora eles saíram envergonhados porque eles não sabem. Desde aquele momento, eles pararam de fazer pergunta para Jesus, pararam de incomodá-lo. Porque eles saíram envergonhados por não saber a resposta. Mas o que você responderia? Eu sei o que eu responderia. Eu responderia dizendo o seguinte: união hipostática. É isso que eu respondi. Mas o que isso significa? Nós vamos aprender agora. Abram em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, nós vamos ler dois versos de Isaías. O primeiro que nós vamos ler é Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Vamos ler todo mundo junto? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Muito bem. Então, essa é a primeira parte da resposta. Esse verso já responde. Mas eu quero, antes de explicar por que ele responde, eu quero que vocês observem no verso 13, com quem que o profeta Isaías está falando.
no verso 13. Com quem que o profeta Isaías está falando? Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi. Casa de Davi é a dinastia davídica. Então, a profecia do verso 14, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e o nome desse filho seria Emanuel, é dirigida à casa de Davi. Então, na casa de Davi ia ter que ter uma virgem, ia ter que dar à luz um filho, essa virgem, e o nome desse filho seria Emanuel. Agora nós vamos para capítulo 9, Isaías 9. Nós vamos para os versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Para aí. Então ele está profetizando o nascimento de uma criança. Assim como Isaías 7,14 profetiza o nascimento de uma criança, esse verso profetiza o nascimento de uma criança. Antes de ler o resto do verso 6, eu quero que vocês me digam de quem essa criança profetizada seria descendente. Vamos ver no verso 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e justiça. Então essa criança aí que nasceria, ela é da descendência de quem no verso 7? De Davi. Então isso está confirmando que o Cristo, filho de Davi. Agora vamos ler tudo, versos 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Então nós vimos lá em Isaías 7,14 que seu nome seria Emanuel. Vamos ver outros nomes aqui. Maravilhoso, todo mundo junto. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Opa, peraí. Então veja aqui, os mesmos versos estão ensinando, número 1, que Jesus é filho de Davi, e número 2, que ele é Deus forte. Vocês estão vendo que aqui Jesus é chamado de Deus? Vocês estão vendo que Jesus aqui é chamado de Pai da eternidade. Então, peraí, ele é um menino ou ele é Deus? Está vendo que as duas coisas estão sendo ensinadas, que ele é um homem da descendência de Davi e ao mesmo tempo que ele é Deus, Deus forte. Agora volte para Isaías 7,14 de novo. Então Isaías 7,14 diz que o menino será chamado de Emanuel. Lembre-se que o Velho Testamento foi escrito em qual língua? O que Emanuel significa? Vamos aprender com o apóstolo Mateus, porque ele já nos explicou. Mateus capítulo 1. Vamos para Mateus capítulo 1. Mateus já nos explicou. A gente não entende hebraico, mas Mateus entendia. Mateus 1. Vamos ler o verso 1 juntos. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é filho de Davi porque ele é descendente de Davi. Jesus é filho de Abraão porque ele é descendente de Abraão. Então Mateus já disse isso. Agora pulem para o verso 20. Depois que José pensou em fugir de Maria, verso 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José é filho de Davi. Então José também é descendente de Davi. E a propósito, Maria também era descendente de Davi. Então todos os três ali eram descendentes de Davi. José é filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Chamará o seu nome Jesus. Aí o texto dá uma explicação. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que tem uma coisa a ver com o outro? Porque a palavra Jesus, o nome Jesus significa Jeová é o Salvador. É isso que Jesus significa. Jeová, o nome de Deus, Jeová ou Javé, as duas pronúncias são possíveis. Javé e Jeová, para quem não sabe, são duas pronúncias do mesmo nome. Jeová, o Salvador. Então, o seu nome será Jeová, o Salvador, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Agora vamos continuar. E tudo isso aconteceu
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, todo mundo junto, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é... Agora Mateus traduziu para você. Emanuel significa... Então Isaías 7,14 ensina que o filho de Davi é Deus. Isaías 9,16 ensina que o filho de Davi é Deus. E homem também. Na verdade, os dois textos ensinam que ele é filho de Davi, que ele é Deus. Filho de Davi, que ele é Deus. Por isso seu nome é Emanuel. Emanuel, Deus. E ele também é chamado o quê? Em Isaías 9,6, Deus. Então, essa é a pessoa de Jesus. E isso então responde o Salmo 110. Vamos abrir agora no Salmo 110 para entender a resposta que os fariseus deveriam dar e não deram porque eles eram teimosos. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então veja aí que existem duas pessoas sendo chamadas de Senhor. Tem duas pessoas sendo chamadas de Senhor. A primeira pessoa que é chamada de Senhor, ele faz um convite para a segunda. Então tem duas pessoas sendo chamadas de Senhor. A primeira convida a segunda para fazer o quê? Para sentar à sua direita. Por que há duas pessoas aí sendo chamadas de Senhor? Porque, pelo seguinte, alguns se perguntam, por que tem duas pessoas sendo chamadas de Senhor se só existe um único Deus? Só existe um único Senhor, isso é verdade. Porém, o Deus único, quem não sabe do que eu vou explicar agora, se matricule urgentemente na classe de domingo, 9 horas da manhã, classe de catecúmenos. Porque o Deus único subsiste em três pessoas, que é quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus único subsiste em três pessoas. Então, a primeira pessoa aí sendo chamada de Senhor é a pessoa do Pai. E a segunda pessoa sendo chamada de Senhor é a pessoa do Filho. Então, o Pai diz para o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos, os inimigos de quem? Do Filho. O Pai está dizendo, Filho, eu vou colocar os teus inimigos debaixo de teus pés. Sabe o que significa? Que o Salmo 102 é uma mensagem contra os fariseus. Entendeu por que Jesus puxou o assunto? Mas vamos continuar. O Salmo 110 é uma profecia. Quando que essa profecia se cumpriu? Nós então vamos fazer a viagem pela Bíblia agora. Abre Marcos 16. Marcos 16, versos 14 e 15. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Então Jesus aí ressuscitou, apareceu para os 11 apóstolos, não era 12, um deles já se matou antes da formatura. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aí Jesus está dando as últimas instruções para os apóstolos, verso 19, todo mundo junto. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, quando que a profecia do Salmo 110 se cumpriu? Quando Jesus, depois de ressuscitar, subiu ao céu. Então, volte para o Salmo 110. Vamos voltar para o Salmo 110. Isso significa que o Salmo 110, verso 1,
é uma profecia sobre a ascensão e o reino de Cristo, o que significa que os versos 2 a 7 são profecias do que aconteceria durante o reinado de Cristo. Então, aquilo que o verso 1 diz, colocar os teus inimigos por escabelo dos teus pés, é explicado com mais detalhes nos versos anteriores, quando ele fala, por exemplo, no verso 5, o Senhor à tua direita. Quem é o Senhor à tua direita aí? Qual o nome dele? Jesus. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Ou seja, o Cristo que subiu ao céu, ele é o rei do universo, e como rei do universo, ele é uma só pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existe em quantas naturezas? 2. Então vamos repetir. Uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que subsiste em 2 naturezas. Quais são as 2 naturezas? Ele é Deus e ele é homem, ele é da descendência de Davi. Homem, ele é filho de Maria. Homem, ele sentia dores, sua natureza humana sentia dores, sentia fome, sentia sede. Ao mesmo tempo, ele é Deus. Meus irmãos, volto para o Mateus 22. Isso é o que na teologia nós chamamos de união hipostática. Hipostática, qual língua o Novo Testamento foi escrito mesmo? Grego. Hipostática significa no grego, a língua do Novo Testamento, pessoal. União hipostática, união pessoal, quer dizer que na pessoa de Jesus, estão unidos 2 naturezas. Então, Mateus 22, verso 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Resposta: porque o seu filho é Deus encarnado. Essa é a resposta. Meus irmãos, essa verdade, eu não vou dizer que é uma das mais importantes verdades que existem. Ela é a mais importante verdade que existe. Não existe verdade mais importante do que a verdade de que Deus é conosco, que Deus se fez homem. Na união hipostática, na união entre a divindade e a humanidade, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que não tem princípio, aquele que está fora do tempo, além do espaço, aquele que não tem forma, aquele que preenche todas as coisas, que é onipresente, onipotente, todo-poderoso, este Deus, ele assumiu a mesma natureza que nós. Ele assumiu pele, carne, osso, olhos, mãos. Um corpo fraco, um corpo humano, para que ele pudesse se relacionar e ter comunhão conosco. Aquele que é o absoluto, aquele que está acima de todas as coisas, ele se humilhou, ele se rebaixou, para que ele pudesse chegar até você e morrer pelos seus pecados. Essa é a essência da fé cristã. Ser cristão não é simplesmente crer em Deus, mas é crer em Deus que se fez homem. É crer no Deus Todo-Poderoso que se fez fraco. É crer que o imortal morreu. É aquele que está acima de tudo, de todos, que não tem princípio, que não tem fim, que se fez homem, e ele riu, e ele sorriu,
e ele chorou, e ele foi amamentado no colo de Maria. Vocês têm noção do grau de humilhação que isso é? Do grau de humilhação. E é isso que Jesus está questionando aqui. Jesus está dizendo: vocês não sabem quem é o Cristo. Vocês não entendem quem é o Cristo. Eu não sou mais um descendente de Davi qualquer. Filho de Davi, Salomão era. Acaz era. Todos esses reis eram filhos de Davi. Davi teve muitos descendentes. Jesus está dizendo: o Cristo não é mais um deles. Não é simplesmente mais um rei. Ele é o Rei dos Reis. Porque ele é Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, este que está aqui diante de vocês, que vocês estão questionando, que vocês estão humilhando, que vocês estão tentando, fazendo perguntas capciosas, vocês não têm ideia de quem vocês estão falando. Porque dentre alguns dias, um pouco mais depois de um mês, Jesus ia ressuscitar no terceiro dia depois da sua morte, 40 dias depois ele subiria ao céu. Dentro de pouco tempo, eu, o Cristo, o Filho de Davi, eu que sou Adonai, eu que sou o Senhor, eu vou ser exaltado à mais alta posição do universo, à destra do Pai, e eu vou julgar vocês. Eu sou o seu juiz. Eu não sou mais um Salomão. Jesus está dizendo aqui: eu não sou um mero Salomão que veio, filho de Davi, fez um grande reino, um reino muito abençoado. Quando chegou a velhice, soltou um parafuso do cérebro e começou a fazer bobagem, morreu, acabou. Esse foi Salomão, filho de Davi. Morreu, acabou. Como todos os reis, eles vêm, eles vão. Não. Jesus está dizendo: o que diz o livro dos Salmos? Jesus poderia citar o Salmo 89, que diz que aquele que é a semente de Davi reinaria para sempre. Ele poderia citar o Salmo 72, que diz que o filho de Davi, o Cristo, reinaria por todas as gerações. Ele citou o Salmo 110, porque esses fariseus, esses saduceus, esses sacerdotes tinham que ser postos em seu lugar. Eles não estavam falando com qualquer um. Eles estavam falando contra aquele que o Pai exaltaria a sua destra e que feriria os reis no dia da sua ira. E que seria exaltado sobre todas as coisas. Essa é a gloriosa verdade da ascensão. Nunca se esqueçam, meus irmãos, das grandes verdades do Evangelho. A morte, a ressurreição. Não se esqueçam da ascensão. Que ele subiu ao céu. Ele foi entronizado, o nome que há sobre todo nome. Paulo diz em Filipenses 2, que Jesus é o nome que há sobre todo o nome. Ele é o nome pelo qual até Satanás se treme de pavor. Todas as criaturas do universo se tremem. Vocês conseguem entender a loucura dos fariseus? Quando Jesus se aproximava de um homem endemoniado, os demônios já se apavoravam e gritavam: pelo amor de Deus, não nos lance no inferno. Não, pelo amor de Deus, a gente dizia não. Mas diziam: por favor. Eles diziam: por favor, sim. Na linguagem deles: não me lance no inferno. Os demônios, a gente sabe que o lugar deles é no inferno. Eles se tremiam diante de Jesus. E esses caras aqui estão fazendo esse tipo de pergunta, achando que eles vão pegar Jesus. Jesus está lembrando quem
é o Cristo. E que vocês nunca se esqueçam disso, de quem é Jesus. Jesus é o Cristo. Portanto, aquele homem frágil, aquele homem que foi pregado na cruz, que sangrou, que chorou, que sofreu, ele está vivo agora. E ele é o Senhor do universo. E não existe notícia melhor do que essa. Eu vou explicar para vocês que não existe notícia melhor do que essas. Vamos entender por quê. O livro de Provérbios diz em certo lugar que quando os perversos são exaltados à posição de poder, existe uma grande tristeza na sociedade. Em outras palavras, diz isso lá. Então, dependendo de quem é o presidente, dependendo de quem é o governador, dependendo de quem é o prefeito, os juízes, os magistrados, existem determinadas consequências. Podem ser consequências muito boas, indiferentes, ruins, muito ruins, péssimos, traumáticos e vai piorando. Né? E eu gostaria de que vocês refletissem agora. E se tal e tal pessoa estivesse na posição de prefeito, de presidente do Brasil? Você sabe que tem pessoas que um pouquinho elas já estão se exaltando, já estão se agindo de forma orgulhosa. Tem gente que é um guarda de um lugarzinho assim e já está se achando o supra-uma da autoridade, não é assim? O cara é o zelador. Ele fala como se ele fosse o imperador de Roma. Ele é um César. E ele vai exercer autoridade, ele vai naquele autoritarismo, parece que ele manda no mundo. E às vezes o cara é um zelador, não tem tanta autoridade assim. Né? Já pensou se desse mais poder para esse cara? Já teve gente que você já se perguntou isso? Já pensou se essa pessoa tivesse mais poder? Seria trágico, né? Pense aí nos grandes homens maus do século XX, do século XXI. Saddam Hussein. Eu nunca me esqueço do dia que Saddam Hussein foi executado, ele foi enforcado em rede nacional. Saddam Hussein, ele era ditador de um paísinho assim, se duvidar do tamanho do Rio Grande do Sul, não tenho certeza. O tamanho do Rio Grande do Sul. As coisas que o cara fazia, parecia que ele era o dono do universo. Imagina se ele fosse dono de um lugar muito maior. Então entenda que quando Jesus foi exaltado à posição mais alta do universo, o Rei dos Reis, o governador de todas as coisas, o soberano de todas as coisas, como diz o Apocalipse, nós devemos nos alegrar muito, porque isso significa que acima de todos os poderes maléficos, existe aquele que é absolutamente justo. Ou seja, o poder absoluto do universo não é o mal. Aquilo que tem a palavra final no universo não é Saddam Hussein, não é Adolf Hitler, não é Mao Tse Tung, não é nenhum desses homens perversos. Não é Nero, não é Júlio César. É o homem que é a própria encarnação da bondade. Aquele que é a bondade, a pureza encarnada. Ele é a palavra final do universo. Isso deve nos encher de alegria e de tranquilidade. Porque ainda que existem perversos, ainda que existam homens maus, ainda que existem tantas maldades, tantas tragédias, a palavra final é de Jesus de Nazaré. Ele é o nome que é sobre todo nome. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso, nenhuma outra palavra, nenhum outro homem
prevalecerá contra aquele que é o amor encarnado. E como eu disse no culto passado, existe uma deturpação muito grande do amor. E essa perspectiva é corrigida pelo Salmo 110. Porque no Salmo 110, aquele que é a bondade e o amor absoluto encarnado, o Deus conosco, ele fere muitos reis, ele julga os povos e ele enche tudo de corpos mortos desses reis. Isso é a grande palavra de esperança. Por que o julgamento dos perversos do Salmo 110 é uma palavra de esperança, de alegria, é evangelho? Porque significa que os perversos não têm a palavra final. O Senhor coloca um limite na maldade. Até os reis mais perversos têm um limite para suas perversões, colocado por aquele que é a bondade absoluta que está à destra do Pai. A palavra destra indica que ele está na mais alta posição de autoridade, porque ele não é só homem, mas ele também é Senhor, ele é Deus. E essa é a palavra do final. Essa é a palavra final do universo. É a palavra de Emanuel, Deus conosco, Jesus de Nazaré. E para finalizar, por que o Senhor Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quis que Jesus passasse por essa humilhação para ser exaltado a essa posição? E aqui há um ponto muito importante, tá? Porque essa posição de Jesus no verso 1, a mão direita do Pai, ela é uma posição que Jesus, enquanto Deus, já tem. Isso aqui é muito importante. Então, Jesus, enquanto Deus, ele já é a autoridade absoluta do universo. Se Jesus, enquanto Deus, ele já é a autoridade absoluta do universo, qual é o ponto dele ser exaltado a uma posição que, como Deus, ele já teria? E aqui vai uma das verdades mais importantes do cristianismo, do evangelho. A glória da ascensão de Cristo não está no fato meramente que ele assume essa posição, porque essa posição, na verdade, ele já tem eternamente enquanto Deus. O nome que é sobre todo nome. O ponto é que na ascensão, ele assume essa posição enquanto homem, após a mais profunda humilhação da morte. Entenderam? Outras palavras. Quando Jesus recebeu o poder sobre todas as coisas em sua ascensão, ele está recebendo algo que, como Deus, ele já tem direito como Deus aquilo. O ponto é que agora ele está recebendo como homem. E ao receber como homem, ele nos exalta e nos leva junto com ele como homens. A ascensão de Cristo, o grande ponto não está meramente em ele ter esse poder, mas ele ter esse poder com a nossa natureza. Tendo experimentado o seu sofrimento. Como diz Paulo em Filipenses 2, ele desceu para subir. Então o ponto não é só onde ele está, mas a maneira que ele chegou lá depois da sua encarnação, ou seja, ele subiu de onde ele estava, ele desceu de onde ele estava, desculpe. Ele desceu de onde ele estava no sentido de que ele assumiu a nossa natureza para vir estar conosco.
ele sofreu todas as nossas dores. Então, quando ele sobe, quando ele ascende, quando ele assenta-se à destra de Deus, ele está subindo com a nossa natureza, com as nossas enfermidades, com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com os nossos desesperos, com as nossas frustrações, com os nossos pecados, com as nossas culpas. Para que na mais alta posição do universo, nós tenhamos um mediador, um representante. Ele nos representa lá. Ou seja, na ascensão, Cristo não ganha nada que ele já não poderia ter. Mas nós ganhamos o que nós não poderíamos ter. Ele ganhou por nós. Ele exaltou. Então Cristo é o Deus conosco. Ele vem ao nosso encontro para que nós possamos ir ao encontro de Deus. Na pessoa de Jesus de Nazaré, céu e terra se beijam. Céu e terra se encontram. O Deus eterno se encontra na pessoa dele com a humanidade. A nossa humanidade caída, portanto, nele, a nossa humanidade caída encontra redenção. A nossa perdição encontra salvação. As nossas trevas encontram luz, porque em Jesus, Deus se encontra com o homem. Essa é a essência do Evangelho. A encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, é a essência do Evangelho. Todas as outras coisas são nota de rodapé. Todo o resto é explicação, detalhamento disso. Esse é o Evangelho. Você pode resumir a mensagem do Evangelho de Cristo em uma palavra. Emanuel. Deus se fez homem. E quando ele subiu com a sua natureza humana. O que significa que ele nos levou juntos. Ele nos levou juntos. Ele desceu à mais profunda destruição. Ele desceu até a humilhação. Ele desceu até a morte. Ele desceu até o sepulcro. Para nos tirar do sepulcro e levar com ele. Nunca se esqueçam, meus irmãos, dessas verdades do Evangelho. Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo foi sepultado. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo subiu. Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E este será o último ato do Cristo à destra de Deus, antes do novo céu e nova terra. E aí ele vai concluir todas as coisas. Então são essas verdades que nós devemos lembrar quando nós cantamos o Salmo 110. Nós vamos cantar dentro de alguns instantes mais uma vez. Por isso que eu me incomodo tanto quando eu pergunto para os cristãos: você sabe o que é a ascensão? Eles não sabem. Não sei por que está acontecendo em 2025. Eles sabem sobre a morte, eles sabem sobre a ressurreição. Só que daqui a pouco eles viram assim: Jesus um dia vai voltar para começar a reinar. Quando ele vier, ele vai começar a reinar. Só pode ser brincadeira. Ele não vai começar a reinar. Ele começou a reinar há 2000 anos atrás. Quando ele subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. Começou a reinar. Isto é o Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque mesmo em um mundo cheio de tragédias, perversidades, maldades, corrupções,
A palavra final não é dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos sacerdotes, nem de Herodes, nem de César, nem de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos declarou Jesus como condenado, mas em pouco tempo Jesus subiu ao céu e declarou Pôncio Pilatos como condenado. E declarou a família dos herodianos como condenadas. A palavra final não é a palavra da cruz. A palavra final é a palavra do trono celestial que não está vazio, pois Cristo nele assenta eternamente. Obrigado, Deus, por termos um rei tão bom, porque assim para que assim não vivamos na perspectiva da vitória dos perversos, mas na certeza da vitória da vida e do amor. Jesus é a nossa garantia. No nome dele oramos. Amém.